Ele está batendo à sua porta. Você não faz ideia do que pode ser. Aquele gelo na espinha corre por mais de uma vez. O que você não sabe é que ele pode sentir o seu medo. Ele está só esperando você errar. Fica nas sombras. Não tem medo de nada. Para ele você não passa de um ser despreparado, pois ele tem a estrutura de um caçador. Ele é incansável. Poucas coisas podem detê-lo. Uma simples pessoa não é capaz de enfrentá-lo. Por isso que ele vai atrás de você. Talvez esteja debaixo do seu próprio teto, dormindo no quarto ao lado, pegando o mesmo ônibus de manhã para ir ao trabalho. Normalmente vive nos lugares mais inóspitos, mas as pessoas também vivem lá. Uma casinha bem bonita, daquelas que as pessoas dizem, nossa como é lindo e calmo, só não sabem o que lhe esperam nas noites mais sombrias. A distância entre casas não deixa que você peça socorro, mesmo que peça, não será escutado. A morte vem em forma de um bicho que você acredita não existir, mas ele existe sim, e vive nas sombras da lua cheia, não importa o local. Uma senhora que morava no interior, não muito longe daqui, vivia com seu marido e filhos. Neste local não tinham muito contato com as pessoas. Em uma época que era tudo mais difícil, para ir até a cidade fazer compras, médico, nem pensar, tinham mais ou menos a uns 50 quilômetros de distância. Uma união que vinha entre vizinhos, ou que seria criada em forma de cooperativa, onde pudessem transportar mais fácil os resultados de suas plantações, evitando assim as perdas. Começa a ser iniciada, um pessoal resolveu colocar um transporte que podia levar e trazer as pessoas. Este tinha hora marcada, ia bem cedinho por volta das 5 da manhã, e às vezes voltava à tarde, pois esperava as pessoas terminarem todos os seus afazeres na cidade. Nesta casa as pessoas ficaram muito acostumados com aquele transporte, mesmo estando longe uns dos outros. Esta senhora, para chegar até o local onde passava o transporte, caminhava uns 10 minutos entre a mata, tinha uma rua, mas em ambos os lados mato. Certa vez ao voltar, tinha passado do horário comum, uma coisa espreitava, ela não tinha como identificar, só via que era 2 olhos que brilhavam na escuridão. Às vezes sentia um pouco de medo, mas ali não havia nada que a pudesse atacar, ou não sabiam. Quando chegou em casa, comentou com seu marido, que alguma coisa espreitava na estradinha. Seu marido não deu muita atenção para o acontecido, mas para não dizer que estava ignorando disse a ela que não deveria ter medo, pois poderia ser alguma vaca da vizinha perdida na escuridão. Ela não acreditou muito, mas decidiu deixar isso de lado. Isso não acontecia sempre, era bem esporádico, e para falar a verdade, só havia acontecido 2 vezes, ao qual, mesmo com medo, não deu muita importância. De tempos em tempos se reuniam na cooperativa para discutir o que fariam com o resultado da colheita e após faziam café com bolo e conversavam sobre o cotidiano. Ela, em conversa com uma amiga, falou que ao voltar para casa já umas 2 vezes teria visto uma aparição. Quando a conversa veio à tona a todos os participantes, cada um contou uma história, outros juraram de pé junto que haviam visto e outros que só souberam pelos seus avós. Mas ainda não passava de uma conversa de final de trabalho. As idas e vindas à cidade não paravam, e esta situação não era corriqueira, então não colocava medo às pessoas. Sem dizer que a noite, independente do que fosse, dá medo. A noite esconde pessoas, animais, assombrações e muitas coisas mais que no momento não podemos provar que existe. Diga você, quem não tem medo da noite? Eu tenho, e não queria estar na pele desta pessoa. Continuando seus afazeres, a vida não espera, deu sequência e não poderia parar. Pena que ninguém deu atenção a ela, até que um dia, quer dizer uma noite, ela desapareceu, não retornou à sua casa como de costume. O transporte voltou e confirmou de pé junto que a havia deixado na mesma esquina de sempre, praticamente no mesmo horário. Mas ela não chegou. Seu marido, passado algumas horas, resolveu procurá-la, andou em torno das fazendas e nada. Ninguém a havia visto, somente mesmo no horário em que ela desceu do transporte. Todos começaram a ficar desesperados. Eles não entendiam o que havia acontecido. Chegaram até a cogitar que ela havia fugido com o dinheiro das vendas. Isso era impossível. Ela era maravilhada pela sua casa e sua família. Não faria isso por dinheiro nenhum. Infelizmente se passaram dias e nada havia sido resolvido. Foi quando uma pessoa arando o campo achou esquisito alguns urubus rodeando a mata. Este não tinha animais. Sua fazenda era só plantação, quer dizer tinha uns cachorros, mas todos estavam em casa, são e salvos. Era ela, quer dizer, o que sobrou dela, quase não foi possível de identificar. Só tinham restos mortais, mas algo deixou como certeza de quem era, uma bolsa que ela não largava de jeito nenhum. A bolsa ainda estava em seus braços e infelizmente o braço estava sem corpo. O corpo teria sido encontrado bem à frente do local. Algumas pessoas disseram ter ouvido alguns uivos, alguns animais atacados, mas não entendiam o que estava acontecendo.
E sim, a maldição do lobisomem veio visitá-la, espreitou e esperou a melhor hora para atacar. Alguns até hoje têm dúvidas do que teria feito aquilo, porém ao analisarem os restos mortais identificaram que as marcas não tinham a ver com os animais da região. E no final foi concretizado que sim, era um lobisomem, que havia feito aquela barbárie. Só para deixar claro, o dinheiro estava todo dentro da bolsa.